Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Oséias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos nos aproximando do final da primeira parte das mensagens de Oséias e falamos agora da parte final mesmo, que é o chamado que não foi atendido pelos israelitas. O profeta fala nesta parte aqui mais profundamente a respeito desta comparação das uvas no deserto. Então ele está usando de alguns exemplos para mostrar ao povo a condição que eles estão. E ele está falando então das uvas no deserto, que é esse assunto do capítulo de número 9, conforme nós já havíamos começado a ver. Deus agora é apresentado como aquele que toma a iniciativa, aquele que provoca as bênçãos, aquele que multiplica as bênçãos. Mas a resposta de Israel a essa multiplicação das bênçãos é sempre perversão. Eles não só pervertem o seu comportamento, as suas atitudes, mas também eles conseguem perverter até as bênçãos, usando as bênçãos de uma forma que não é apropriada. Israel pega todas as bênçãos de Deus e aplica para a idolatria. E aqui ele faz uma denúncia também, que Amós já tinha feito e que outros profetas também fizeram. Eles passam uma fase em que eles constroem palácios, casas suntuosas, muita coisa bonita, sem se preocupar com justiça social, sem se preocupar com a justiça de Deus. Espoliando o povo, provocando o povo e atarrachando o povo com impostos e com injustiças no seu julgamento. Eles pegam isso e decoram colunas. A denúncia aqui é específica para colunas. Por que específica para colunas? Porque as colunas, na época de Oséias, eram usadas para a adoração pagã. Então eles estavam pegando as bênçãos de Deus e estavam aplicando onde? Na adoração para os ídolos. A figura de Israel, então, que é aquela vide, aquele parreiral plantado, cultivado, protegido, para que pudesse produzir frutos, não estava acontecendo. Então, em vez de fruto de retidão, fruto de justiça, isso tudo não estava acontecendo. Muito pelo contrário, tudo isso estava sendo pervertido numa adoração pagã absurda e assombrosa. E nós vamos lembrar uma coisa importante aqui, meu amado. Quando ele fala de que o povo é a vide, de que Israel é a vide, o povo de Deus é a vide plantada, cultivada, etc., nós lembramos aqui de uma passagem que o próprio Senhor fala sobre si mesmo. Ele diz lá em João 15, verso 1 e verso 2, eu sou a videira verdadeira. O que está acontecendo aqui? Olha lá o que Jesus está dizendo. Os profetas, e agora Oséias, está dizendo que este povo era a videira, este povo era a vide, foi plantada, tinha que dar frutos, mas estava fazendo exatamente o contrário. Quando Jesus veio, ele disse o seguinte, olha, eu sou a videira verdadeira. Então aqui, o judeu entendeu a mensagem de Jesus. Nós não sabíamos disso, a gente não tinha essa noção. Mas estudando os profetas, nós podemos entender a ligação destas duas coisas.
Deus tinha feito uma denúncia, uma acusação no tempo de Oséias e no tempo de outros profetas. Agora Jesus estava dizendo, lembra lá quando os profetas falaram que vocês não eram a videira? Pois então, eu sou. Eu sou essa videira que Deus plantou, que Deus protegeu, que Deus dava todas as condições para a produção de frutos. Pois é, vocês não foram, mas eu sou. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Porque é quem planta, quem cuida. E ele vai dizer a mais, todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Então, quem já plantou alguma coisa, uma árvore frutífera, qualquer árvore frutífera, sabe que ou aquela árvore produz, e se ela produz, eu tenho que fazer manutenção, manter. De que jeito? Fazendo poda, cuidando, adubando, etc, etc, etc. Mas aquele ramo que não dá nada, aquela planta que não dá nada, eu preciso cortar, porque ela não tem serventia nenhuma. É isso aqui que Oséias está usando como parábola e que Jesus resgata lá atrás. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos ramos que precisamos frutificar. Porque se nós não frutificarmos, vai acontecer como aconteceu com o povo de Deus, Israel, ele vai ser cortado. O pecado não era um acidente, mas aconteceu. Não, o pecado era profundo, o pecado era premeditado. Eles faziam porque queriam. Por isso que o profeta fala em coração falso. Um coração falso é um coração que engana, é um coração que diz que está tudo bem quando não está, que gosta quando não gosta, que diz que gosta e não faz nada. Ou ama ao Senhor e obedece às suas leis, ou não obedece às suas leis porque não ama. Então o pecado era premeditado. E se o pecado era premeditado, então isso prova a ausência de temor de Deus. Eles não tinham temor a Deus. Qualquer alegação de lealdade é falsa, porque Deus conhece os nossos corações. Deus conhecia o coração deles. Além disso, toda aliança que era feita naquela época e em tempos depois, toda aliança entre o rei e o povo, o rei e os aliados, então todos os tratados internacionais eram feitos com juramentos. E os juramentos eram feitos com Deus. Então, o que acontecia? Eles estavam esquecendo do verdadeiro Deus, o verdadeiro agricultor, o verdadeiro plantador da vide, e estavam fazendo o quê? Eles estavam fazendo juramento a falsos deuses. Deus, então, iria quebrar aquilo tudo, iria cortar, iria despedaçar. E esse quebrar tem um sentido religioso cerimonial. Qual é o sentido cerimonial? Significa quebrar, a palavra que ele está usando aqui, significa quebrar o pescoço de animal para o sacrifício. Então ele tem um contexto religioso aqui. Deus iria romper, Deus iria cortar, Deus iria quebrar o pescoço do povo. Esse quebrar era, na verdade, um anúncio muito grave. Era um anúncio de devastação de Betel. Quem era Betel? Betel era o lugar onde o bezerro tinha ficado. Era o local onde se dava o centro da adoração idólatra do povo de Israel. Então, o que Deus está dizendo? Eu vou pegar esse bezerro, já que ele acha que é poderoso, quero ver se ele consegue evitar isso. Eu vou pegar esse bezerro e vou deportar. Eu vou mandar ele para o exílio. Quero ver se ele consegue. Esse bezerro que é o ídolo de vocês, que vocês acham tudo para ele, eu vou deportar. Eu vou pegar esse bezerro e vou mandar para a Síria.
Então o povo ia ficar sem rei, porque o rei também seria deportado, sem bezerro, porque o meu bezerro também ia desaparecer, sem altar, porque os altares iriam ser quebrados, destruídos. Ou seja, o povo não tinha esperança, não tinha direção, não tinha propósito. Deus iria acabar com tudo, Deus iria quebrar o pescoço do ídolo, quebrar o pescoço daquela adoração idólatra, daquela prostituição religiosa. O local do exílio é a Síria. A gente sabe, historicamente, a gente sabe que foi para a Síria. É que agora Oséias está falando antes. Então, ninguém sabia para onde era, nem se iria acontecer mesmo. Apesar de que o profeta estava falando, então era certo que ia acontecer. Mas o local do exílio é a Síria. A gente sabe que Israel foi levado para a Síria. O propósito da deportação, por que ele foi deportado? Porque Deus queria dar um presente para o rei da Síria. O rei da Síria, Salmaneser, que foi o primeiro, Salmaneser V, que foi o primeiro a atacar Samaria, e depois Sargão II, que foi quando entrou na Samaria, quando conquistou mesmo, foi Sargão II. Então esses dois reis, na sequência, eles destruíram a Síria. Estes reis assíria eram os mandados de Deus para punir o povo. Eles eram o chicote de Deus. Deus levanta este povo para punir o seu povo Israel. Então era um presente para o rei da Síria. Eles estão indo para lá, vou te dar um presente. Você vai, faz o meu juízo, a punição que eu estou determinando, você faz, porque aí um povo que não era o povo de Deus obedece à voz de Deus e faz a punição. E aqui o bezerro é tratado como aquilo que ele é. O que ele é? Ele é uma coisa, ele é um objeto, ele é um artefato que nada mais é do que um ser repugnante. Por que ele é repugnante? Porque ele não enxerga, ele não vê, ele não ouve, ele não fala, ele não se mexe, a mão dele não tem a ação por si só, ele tem que ser carregado. Ele não faz as coisas, as pessoas têm que fazer para ele. Então, ele é uma coisa, ele é um objeto, ele é um artefato. Ele não tem poder. O resultado disso tudo é que o povo seria envergonhado. O povo passaria por um vexame. Era o opróbrio do povo. O vexame, a vergonha do povo. Por quê? Porque se o bezerro, mas ele é de ouro. Tá, mas ele é de ouro, mas não vê, não fala, não se mexe, não ouve. Ele era indefeso. Ele não tinha como salvar Israel. Aliás, as pessoas que tinham que fazer para ele. Porque nem a si mesmo ele cuidava. Então ele não podia salvar Israel. Ele era uma vergonha. O povo era uma vergonha de depender, de achar que aquela coisa, aquele objeto poderia salvá-los. Eles trocaram um Deus poderoso por uma coisa sem poder, que precisava ser levado. O profeta fala aqui também de uma lasca de madeira, ele dá esse outro exemplo. Ele diz assim, o bezerro é como uma lasca de madeira. Como assim uma lasca de madeira? Uma lasca de madeira que a gente joga na água. Quando você bota uma lasquinha de madeira na água, ela fica flutuando. Se a água se mexe, a lasca se mexe. Se a água vai para lá, a lasca vai para lá. Se a água vem para cá, a lasca vem para cá. Isso significa que o bezerro era impotente, ele era insignificante, ele não tinha controle nem sobre si mesmo. Quem dirá sobre o povo? Então não havia controle, não havia poder. É isto que o profeta está falando, né? Mas é de ouro. Grande coisa que ele é de ouro, ele não consegue fazer absolutamente nada. Ele fala sobre espinheiros e abrolhos.
Esta menção de espinheiros e abrolhos é muito significativa. Por quê? Porque quando se fala em espinheiro, quando se fala em abrolho, nós estamos falando em dois tipos de vegetais que existem em lugares ermos, em lugares não muito abundantes, verdejantes e produtivos. E ele é usado junto apenas em Gênesis 3:18. 3:18 aqui, ó. Ele está falando aqui, na verdade, assim, é quando Adão e Eva desobedecem a Deus e Deus dá o julgamento. Então, veja, aqui em Oséias, ele está falando de espinheiros e abrolhos que serão mandados. Uma outra menção disso acontece em Gênesis. Quando? Quando Deus pune a desobediência. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Então significa dizer o quê? Significa dizer que ele está comparando aquela situação lá atrás de punição por desobediência com esta situação agora que Oséias estava vivendo. E ele diz, vocês vão clamar, né? E vocês vão dizer para montanhas, outeiros cair por cima de vocês, né? Porque eles vão se esconder em cavernas, em lugares, para se livrar de um acontecimento. Então, olha que essa passagem é muito importante. Ela está ligando um acontecimento lá em Gênesis, quando o homem foi expulso do paraíso por desobediência, com o que estava acontecendo no momento da vida de Oséias, da vida do povo, e ele vai fazer uma ligação com o futuro, que está lá em Apocalipse, porque depois é uma coisa que não aconteceu ainda, que vai acontecer, porque está lá em Apocalipse. É uma visão, né, de um dia especial chamado o Dia do Senhor. Apocalipse 6:15-16. Olha como os termos são os mesmos. Ele fala a mesma coisa. Então lembra o sexto selo do Apocalipse. Apocalipse 6:15-16. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Então, o que nós estamos vendo agora é uma situação em que o que passou no julgamento lá do Gênesis, lá quando foram expulsos do paraíso, com o que está acontecendo agora e com o que vai acontecer. Então nós temos três momentos históricos onde o profeta está ligando esses três momentos históricos, porque nesses três momentos históricos haverá julgamento e não haverá perdão. Como houve julgamento lá atrás, haverá julgamento para eles, e a gente sabe que houve mesmo, porque a Assíria domina Samaria, e como haverá num dia que os profetas chamam de o dia de Yahvé, o dia do Senhor, que é quando se abre o sexto selo, né? Quando se abrem os selos, e aqui ele fala especificamente do sexto selo do Senhor. O anúncio de julgamento continua. Agora Oséias fala sobre Gibeá. Gibeá, ele vai ser lembrado por pecados passados e pecados presentes, porque não é só o que já aconteceu, mas também o que estava acontecendo ali. Então ele lembra de uma situação que aconteceu e que estava se repetindo. Ele lembra
que houve uma guerra civil entre o povo de Benjamim, quando este povo abrigou, protegeu os homens que estupraram e mataram a segunda esposa do levita. E ele também lembra que em 733 houve outra guerra civil entre Efraim e Judá, quando eles se enfrentaram na guerra sírio-efraimita, que nós já falamos num outro vídeo. Nesta guerra, Peca de Israel queria uma união militar com o Egito, com Damasco, para enfrentar a Assíria. E eles queriam forçar o rei de Judá a fazer isso. Como o rei negou, eles entraram em guerra contra Judá. Deus iria então agora usar esses mesmos povos, esse mesmo pessoal todo, com os quais eles faziam aliança, para fazer o castigo, para fazer o julgamento. Por quê? Porque agora quem estava reunindo os inimigos não era o rei. Quem estava reunindo os inimigos era Deus. E aí a guerra ia acontecer de acordo com a vontade de Deus. Então os pontos geográficos foram todos lembrados. Baal-peor, onde Israel se tornou abominável, com o pecado, da idolatria e a prostituição física mesmo. Gilgal, onde eles exigiram o rei, onde o rei estava substituindo o domínio de Deus. Betel, onde havia idolatria, onde havia o bezerro. Gibeá, onde os filhos da perversidade estavam escondidos. Então ele fala desta dupla transgressão. Que dupla transgressão é essa? O abandono de Deus. Eles abandonam Deus, mas como não sossegados em abandonar Deus, eles ainda vão para os ídolos e vão para os outros povos. Então ele diz que, em verdade, Israel está parecendo um passarinho que vai pulando de um galho para o outro, de um galho para o outro, de um galho para o outro, até cair numa armadilha. Ele é tolo o suficiente para ficar pulando de galho em galho e não observar que a armadilha estava sendo feita. Ele fecha essa parte toda ainda com a história da vide, dizendo que essa vide ela era luxuriante, ou seja, era maravilhosa, era cheia de bênção. As uvas do deserto, as uvas que foram descobertas no deserto, se tornam a vide de Deus. Nós já falamos agora há pouco a passagem de Jesus considerando a vide verdadeira. Esta vide foi plantada em Canaã, porque Deus deu Canaã. E ela se espalha, ela vai espalhando para um lado, para o outro, vai dominando a terra toda. Tudo começa com esse flerte de Baal-peor, e isto se mantém tempos em tempos, fazendo com que se tornasse uma obsessão, uma compulsão, um ato que eles não podiam deixar de fazer. Tudo gira em torno, então, de cidades. Betel, ou Bet-Aven, que era um distrito, era um bairro, uma localidade dentro de Betel, Gilgal e Gibeá, o Gibeon. O anúncio, então, da destruição dos santuários, a destruição da monarquia que patrocinava estes santuários, e esta idolatria, essa perversão, essa prostituição espiritual estava determinada. Amados, que isto sirva de lição para as nossas vidas. Bons estudos.